O jovem Aine estava diante de um precipício profundo, sentindo o peso de ser considerado o elo mais fraco de sua equipe. Durante toda a sua vida ele foi tratado como lixo pelos outros e agora parecia que morreria da mesma forma. Momentos antes, seu grupo enfrentava um rato gigante enquanto Ain apenas carregava as mochilas pesadas. Zoid, o líder do grupo, gritava com ele chamando de catador de lixo inútil por sua lentidão. A ocupação de Ain era de um simples avaliador, uma classe considerada de nível baixo e incapaz de lutar. Como ele perdeu seus pais cedo, não teve outra escolha a não ser se tornar um aventureiro para sobreviver. Ao tentar extrair materiais do rato, Ain foi agredido fisicamente por Zoid e humilhado pela maga Jolene. De repente, o grupo encontrou cadáveres de cães do inferno, indicando que algo muito perigoso estava por perto. Quando uma matilha de monstros vivos apareceu, Zoid decidiu usar Ain como uma isca viva para fugir. Jolene paralisou o garoto com magia, deixando-o imóvel enquanto os monstros avançavam sobre ele. A dor das mordidas foi tão intensa que quebrou o feitiço, permitindo que Ain corresse para o único caminho livre. Sem saída e ferido, ele se jogou no abismo para evitar ser devorado vivo pelas criaturas. No fundo da escuridão, uma figura feminina misteriosa apareceu e beijou sua testa ensanguentada. Ain acordou curado diante de uma árvore gigantesca que parecia vir de uma lenda antiga. Aquela era a árvore do mundo, capaz de produzir mana infinita e curar qualquer ferimento instantaneamente. O garoto tocou o tronco da árvore e agradeceu do fundo do coração por ter sua vida salva. Ele percebeu que precisava encontrar uma saída antes de morrer de fome naquele lugar isolado. Ain decidiu que a partir daquele momento ele mesmo traçaria o seu próprio destino sem baixar a cabeça. No entanto, uma lâmina invisível cortou sua orelha em uma velocidade que ele não pôde acompanhar. Um gremlin de Rank S surgiu, dilacerando o corpo de Ain sem que ele pudesse esboçar reação. Logo em seguida, um urso da morte gigantesco apareceu e esmagou o pequeno demonil antes de atacar o garoto. As garras do monstro rasgaram o olho de Ain, mergulhando novamente em um mar de dor e sangue. Quando tudo parecia perdido, uma voz poderosa reclamou de ter que salvar um mero humano. Ain acordou mais uma vez sob a árvore, encontrando uma bela fada oferecendo-lhe chá. Ele descobriu que a mulher de cabelos brancos, Ursula, era a guardiã daquela árvore sagrada. Ursula explicou que Yuri era o espírito da própria árvore e que elas decidiram ajudá-lo. Como o globo ocular de Ain foi destruído, elas usaram um pedaço do núcleo da árvore para criar um olho artificial. Yuri ficou comovida porque Ain foi a primeira pessoa em séculos a dizer obrigado à árvore. Ursula concordou em treinar o garoto para que ele pudesse sair dali vivo por conta própria. O treinamento começou com Ain aprendendo a usar seu novo olho espiritual para ver através da escuridão. Ursula invocou o Gremlin novamente, ordenando que Ain desviasse de todos os seus ataques mortais. No início, ele falhou repetidamente, perdendo partes do corpo que eram curadas instantaneamente pela água da árvore. Ele então descobriu a habilidade de reavaliar, que permitia ver exatamente onde e quando o inimigo atacaria. Com o tempo, Ain conseguiu prever os movimentos e desviou do primeiro ataque, surpreendendo sua mestra. Em seguida, ele recebeu uma espada de madeira sagrada para finalmente derrotar o monstro. Ao usar a superavaliação, Ain desacelerou o tempo ao seu redor e desferiu o golpe final na criatura. Ursula revelou que o verdadeiro poder da avaliação era compreender e roubar as técnicas dos inimigos. Ain absorveu a velocidade do Gremlin, sentindo seus músculos se romperem e se reconstruírem mais fortes. Ele também aprendeu a magia sem encantamento ao ser atingido repetidamente pelas bolas de fogo de Ursula. Após 15 dias de treino intenso, Ain já era capaz de lançar 1000 bolas de fogo simultâneas. Chegou a hora da revanche contra o Urso da Morte que quase o matou anteriormente. Com sua nova força, Ain derrotou o monstro de Rank S com uma combinação de velocidade e magia de vento. Para que Yuri pudesse ver o mundo exterior, Ursula fundiu o núcleo total da árvore ao olho de Ain. Agora Yuri residia dentro da consciência de Ain, pronta para curá-lo e acompanhá-lo em sua jornada. Equipado com uma espada espiritual e itens lendários, Ain partiu rumo à superfície para buscar a família de Yuri. Ain abriu os olhos lentamente, sentindo o peso esmagador de seu próprio corpo contra o solo macio. Ele tentou se mover, mas cada músculo de suas costas parecia ter sido atingido por uma avalanche de pedras. Ao olhar para cima, ele não viu o teto da masmorra, mas sim uma copa colossal de folhas prateadas que brilhavam como estrelas. Uma voz suave e melodiosa ecoou pelo ar, parecendo vir de todos os cantos daquela câmara mística ao mesmo tempo.
Diante dele, uma figura envolta em luz começou a se materializar, revelando uma jovem de cabelos brancos e orelhas pontiagudas. Ela se apresentou como Yuri, a guardiã espiritual da árvore do mundo que esperava por um portador digno há séculos. De repente, uma mulher mais alta e de olhar severo chamada Ursula surgiu das sombras das raízes. Ursula afirmou que a sobrevivência de Ain era um milagre, mas que ele ainda era fraco demais para carregar o fardo da árvore. Ain se levantou com dificuldade, declarando que não aceitaria ser fraco nunca mais após a traição que sofrera. Yuri tocou a testa de Ain e uma dor agoniante explodiu em seu olho direito enquanto marcas rúnicas se espalhavam por sua pele. O olho espiritual despertou, inundando a visão de Ain com fluxos de mana e informações sobre cada átomo ao seu redor. Úrsula declarou que o verdadeiro treinamento começaria naquele exato momento, sem tempo para descanso ou piedade. Ain passou os primeiros 7 dias tentando apenas se manter em pé enquanto Ursula lançava rajadas de vento cortante em sua direção. Ele precisava usar o olho para prever a trajetória dos ataques antes mesmo de Ursula mover um dedo. No 10º dia, o corpo de Ain estava coberto de cicatrizes, mas seu olhar estava mais afiado do que nunca. Yuri observava de longe, canalizando a energia da árvore para curar as feridas mais graves de seu novo discípulo. Ela ensinou Ain a copiar as técnicas básicas de manipulação elementar que Ursula demonstrava durante os combates. A mente de Ain quase colapsou sob a pressão de processar milhares de possibilidades futuras em segundos. Ursula não parou o ataque, forçando-o a superar o limite de seu próprio cérebro humano. Em um lampejo de instinto, Ain desviou de um golpe fatal e desferiu um contra-ataque que cortou uma mecha do cabelo de Ursula. Um silêncio profundo caiu sobre a câmara enquanto Ursula tocava o próprio rosto, surpresa pela evolução do rapaz. Yuri desceu das alturas, batendo palmas e rindo com a alegria de quem via a profecia se realizar. No entanto, o treinamento físico era apenas a primeira etapa de um processo muito mais sombrio. Eles levaram Ain até o coração pulsante da árvore, onde uma seiva negra escorria de uma ferida antiga no tronco. Yuri explicou que partes da árvore haviam sido arrancadas e espalhadas pelo mundo por deuses gananciosos. Ain colocou a mão sobre a ferida da árvore, sentindo a dor de uma divindade mutilada vibrando em seus ossos. O olho espiritual reagiu à seiva, absorvendo o conhecimento proibido de eras passadas em um fluxo torrencial. Ursula ordenou que ele manifestasse sua primeira arma espiritual usando apenas sua força de vontade e o mana da árvore. Ain gritou de agonia enquanto uma lâmina de luz pura começava a emergir diretamente da palma de sua mão. A espada da árvore do mundo finalmente se estabilizou, uma arma capaz de cortar tanto carne quanto espírito. Após meses de isolamento, o corpo de Ain não era mais o de um simples avaliador, mas o de um guerreiro de elite. Ele agradeceu a Yuri e Ursula por não desistirem dele, mesmo quando ele mesmo duvidava de sua capacidade. Yuri entregou a ele um pingente que continha uma semente da árvore, dizendo que isso o guiaria até sua família desaparecida. Ursula o alertou que o mundo lá fora não seria tão gentil quanto as raízes da árvore. Ain lembrou-se do rosto de Zod e Jolene, e uma chama de vingança fria queimou em seu estômago. Ele começou a escalada de volta à superfície, usando suas novas habilidades para saltar entre os desfiladeiros com facilidade sobre-humana. No meio do caminho, ele sentiu uma presença maligna espreitando nas sombras das fendas rochosas. Criaturas que antes o matariam com o olhar agora pareciam meros obstáculos insignificantes para sua nova força. Com um único movimento circular, Ain dizimou a horda de monstros, sem sequer suar ou perder o fôlego. Ele chegou à entrada da masmorra onde fora empurrado, vendo as marcas de botas de seus antigos companheiros ainda frescas no chão. Ain percebeu que eles não haviam apenas partido, mas que haviam selado a entrada para garantir que nada saísse vivo. Ele sorriu sombriamente, sabendo que nenhuma barreira no mundo poderia conter o poder que agora pulsava em suas veias. Com um estrondo que sacudiu a montanha inteira, a entrada da masmorra explodiu em 1000 pedaços, revelando o céu azul. No entanto, ao olhar para a vila próxima, ele viu colunas de fumaça negra subindo ao céu e ouviu gritos de terror. Zoid e seu grupo não apenas o traíram, mas haviam retornado para destruir tudo o que ele amava antes de partir. Ain saltou da borda do penhasco, caindo como um meteoro em direção ao caos que consumia a cidade. Quando ele aterrissou, encontrou Jolene segurando uma criança pelo pescoço, rindo enquanto as chamas cercavam as casas. O olho espiritual de Ain brilhou com uma intensidade vermelha nunca vista antes, fixando-se no coração da traidora. Ele caminhou lentamente através das chamas que pareciam se curvar e abrir caminho para sua presença majestosa. Jolene parou de rir quando percebeu que o morto havia retornado, mas antes que ela pudesse gritar,
O chão sob seus pés começou a se transformar em raízes famintas. Jolene recuou freneticamente enquanto as raízes escuras serpenteavam por seus tornozelos. Emergiu das sombras da masmorra com um olhar fixo em sua antiga parceira. Zoe tentou desembainhar sua espada, mas sentiu que seus braços pesavam como chumbo. O ar ao redor de Ain vibrou com uma pressão espiritual que fazia as paredes de pedra racharem. Jolene implorou por misericórdia enquanto as raízes apertavam seu cajado até quebrá-lo. Ain parou a poucos centímetros dos traidores e ativou seu olho espiritual. Ele viu as intenções sombrias e as mentiras que eles haviam tecido durante anos. Zoid rugiu e atacou com toda a sua força, mas Ain simplesmente desviou sem esforço. O antigo avaliador tocou o ombro de Zoid e copiou instantaneamente sua técnica de esgrima. Uma descarga de energia lançou o guerreiro contra a parede, nocauteando-o de imediato. En olhou para Jolene e declarou que ela nunca mais usaria a magia contra os inocentes. Ela sentiu seu mana ser drenado e selado pelas raízes da árvore do mundo. E sem dizer mais uma palavra, Ain deu as costas aos seus agressores caídos. Ele caminhou em direção à luz do sol que filtrava pela saída da caverna. Ao sair, o ar fresco da manhã preencheu seus pulmões pela primeira vez em semanas. A pequena Yuri se materializou ao seu lado, brilhando suavemente sob o sol. Ela comentou que a força dele agora era digna de um guardião. Ain perguntou para onde deveriam ir primeiro para encontrar a família dela. Yuri apontou para o horizonte, onde uma montanha flutuante estava escondida entre as nuvens. Ain sentiu o chamado de um fragmento da árvore do mundo naquela direção. Ele começou a descer a encosta da montanha com uma agilidade sobre-humana. No caminho, ele encontrou um grupo de viajantes sendo atacado por bandidos. Com um único movimento da mão, ele conjurou raízes que prenderam os atacantes. Os viajantes ficaram boquiabertos com a facilidade com que foram salvos. Ain recusou qualquer recompensa, apenas pedindo informações sobre a montanha flutuante. O mercador explicou que aquele lugar era o santuário das ninfas da floresta. Yuri confirmou que suas irmãs deveriam estar protegendo o coração da árvore lá em cima. Eles acamparam naquela noite sob o brilho das estrelas e da aura de Yuri. Ain olhou para suas mãos e percebeu o quanto sua vida havia mudado em poucos dias. Ele não era mais o avaliador inútil, mas o arquiteto de seu próprio destino. Ao amanhecer, eles chegaram à base da montanha que levava ao céu. Ain usou suas novas habilidades para escalar os paredões verticais com facilidade. O ar ficou mais denso com energia mágica à medida que eles subiam. De repente, um portal de folha se abriu diante deles no topo da montanha. 3 guardiãs idênticas a Yuri surgiram, inicialmente em posição de ataque. Yuri voou para frente e explicou que Ain era o salvador enviado pela árvore-mãe. As irmãs se abraçaram em um reencontro emocionante após décadas de separação. Ain observou a cena com um sentimento de dever cumprido e paz interior. Ele entregou o fragmento da árvore que carregava para o centro do santuário. Uma explosão de vida restaurou a floresta ao redor, sinalizando o fim de sua primeira grande missão. Yuri prometeu que ficaria ao lado dele para sempre em sua nova jornada como avaliador divino. En sorriu, sabendo que este era apenas o belo começo de uma lenda eterna.